noite, mais uma quarta-feira aqui juntos, com muita novidade, muita coisa para a gente conversar e, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou começar repetindo um assunto que nós já falamos na semana passada, mas justamente para lembrá-los de que está ficando cada vez mais perto e que as vagas estão se esgotando para aquela participação da roda de cura gratuita que vai acontecer no dia 28 de abril, realizada pelo nosso amigo Samuel Souza, que vai fazer parte, inclusive, da Virada Zen. E acontece no dia 28/4, lá no Clube de Autocura Tatuapé, na rua Vargem Grande, número 96. Então, eu já vou deixar agora com vocês o telefone para ficar mais fácil para ligar e fazer a reserva. Não perca essa oportunidade. Nós estamos a 300 metros do metrô. O metrô Carrão está a 300 metros do Clube de Autocura e isso facilita a sua chegada e você tem a possibilidade de ter um grande ensinamento durante essas 2 horas e poder fazer efetivamente curas na sua vida. Então não perde essa oportunidade, porque é uma possibilidade de você se encontrar, de você conhecer coisas, desenvolver aspectos na sua vida que podem fazer grandes mudanças. Telefone DDD 11 3798 2220, 11 3798 2220. E eu já falo das novidades e começo dizendo que hoje eu já vou dar mais uma dica para você gratuita, que você pode se conectar exatamente logo após o nosso programa. Às 20 horas, o Samuel está apresentando através do Xamãs Connect um webinário muito legal, falando de xamanismo, trazendo várias informações. É um link gratuito, isso feito via internet. Eu já fiz o compartilhamento disso no Facebook do Clube de Autocura, então você que tem acesso aí à internet, entra lá no Facebook, busca Clube de Autocura, na nossa fanpage está compartilhado o link para você acessar esse webinário e poder ficar por dentro das últimas notícias e de informações muito importantes a respeito do xamanismo. Esse é um convite nosso, porque o Clube de Autocura, tanto Tatuapé como a nossa unidade credenciada Sorocaba, que é o Espaço Circular, e a unidade campestre, que fica em Extrema, tem o maior contato, o maior prazer e um crédito muito grande para tudo que é natural, para tudo que está ligado à natureza, para tudo aquilo que nos remete à nossa verdadeira origem. E por isso que a gente gosta tanto e compartilha tanto informações sobre o xamanismo. Então, você que gosta disso e que também acredita na sua origem, tem aí algumas possibilidades de desenvolvimento e crescimento gratuitas. Muito bem, a partir daí a gente começa então a conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? A semana passada, para quem teve a oportunidade de nos ouvir, nós falamos um pouquinho sobre as crianças índigo e as crianças cristais, né? Como é que elas vieram, como é que isso aconteceu, como é que foi se aumentando o número e o volume de pessoas com essas características energéticas no planeta e o que isso acarreta, como é que a gente identifica esses seres, como é que nós lidamos com eles e muitas vezes o que a gente acaba fazendo para que esses seres também não consigam fazer os seus próprios papéis. E eu vou falar de um assunto hoje que a gente precisa do conceito do que nós falamos na semana passada para conseguir, inclusive, compreender o que esse assunto quer dizer. Eu quero hoje conversar com vocês sobre o nosso poder pessoal, né? E o poder pessoal, ele é falado de várias maneiras, interpretado em várias visões. Mas eu quero falar do nosso poder pessoal e do papel que ele tem na nossa humanidade, no momento em que nós estamos vivendo hoje. Então, se a gente recapitular um pouquinho o assunto do que nós conversamos na semana passada e a gente dizer que cada ser que tem essa característica de energia índigo ou de energia cristal, ou mesmo aqueles que já encarnaram depois, que já vêm com essa energia chamada arco-íris, outros denominam de esmeralda, e eu comentei na semana passada sobre serem seres desbravadores, efetivamente, eu diria para vocês que todas essas características, independente, né, do padrão vibratório que cada uma delas trazem, né, consigo, todas elas têm um foco, têm um objetivo principal, que é o processo de transformação do planeta. Nós já ouvimos essa história há alguns anos, né? No ano 2000, depois no ano de 2012. E a grande verdade é que
todo esse processo de transformação do planeta, ele não acontece de um dia para o outro, né? Não é, olha, hoje nós dormimos na terceira dimensão, amanhã acordamos na quinta dimensão. Não funciona dessa maneira, até porque o tempo do universo é um tempo sem tempo, um tempo totalmente diferente desse tempo que nós conhecemos aqui encarnados na terceira dimensão. Então, é importante a gente observar que existe um período de transição, ou seja, um período de transformação, que pode levar aí centenas de anos, né? O fato é que nós tivemos o privilégio, uns acham que nem tanto, né? Mas com certeza eu posso afirmar para vocês que nós tivemos o privilégio de estarmos encarnados dentro de um período onde essa transição é efetiva. E a grande questão de tudo isso está exatamente naquele padrão de vibração que nós trazemos conosco para auxiliar neste processo de transição planetária. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós nascemos com uma frequência vibratória, alguns vibrando na frequência índigo, outros vibrando na frequência cristal, outros nas novas frequências já descobertas. Mas o fato é que todos nós nascemos com uma indicação, com um objetivo, um propósito de vida que cada um de nós traçou em algum momento da sua situação desencarnada. Ou seja, existe um propósito maior para o caminhar da humanidade, para o processo de transformação deste planeta dentro de um universo. Lembra, nós já falamos lá atrás em outros encontros sobre nós sermos um microcosmo de um macrocosmo, ou seja, somos um pedacinho do todo, né? E se nós somos um pedacinho do todo, este todo tem uma finalidade, ou seja, todo o nosso universo tem um propósito, tem uma finalidade, tem um foco, né? Tudo acontece de maneira simultânea e interligada. E nós também temos o nosso propósito. Como um pedacinho desse todo, nós também temos o nosso propósito de vida, o nosso propósito de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado individual e coletivo. O fato é que quando nós nascemos com o nosso chamado poder pessoal. O que é esse poder pessoal? É a sua marca registrada, é a sua principal característica, né? É aquilo que é seu e ninguém tasca, que você consegue simplesmente fazer acontecer, é a sua capacidade de realização, o seu desejo de ir adiante, de construir, de fazer, de vencer, né? De ser alguém na vida. Então, em algum momento lá da sua vida, eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora, em algum momento você decidiu que você ia fazer alguma coisa na sua vida. De uma coisa mais simples até uma coisa mais complexa. Então, digamos que um belo dia você resolveu que você ia ter determinada profissão, ou que você ia conseguir um determinado emprego, ou que você ia se relacionar com determinada pessoa, né? E totalmente obstinada, sem olhar para nenhuma outra coisa à sua volta, você traçou o seu objetivo ali, a sua meta, e você foi andando dia a dia atrás deste desejo, deste objetivo que você criou para você. Passando por cima de obstáculos, superando, vencendo, criando alternativas, né? Mudando o foco muitas vezes para conseguir atingir o seu objetivo. E aí, isso acontece com a gente desde criança. Se vocês observarem, as crianças são assim. Quando elas querem uma coisa, elas batem o pé e ponto. Eu quero isso, mas não tem, mas eu quero. E por incrível que pareça, de um jeito ou de outro, elas muitas vezes acabam conseguindo o que elas querem. Por um motivo muito simples, porque elas fazem uso do poder pessoal. Daquilo que lhe foi dado gratuitamente, mas simplesmente com a capacidade, com a energia suficiente para gerar um movimento em prol daquilo que é o seu verdadeiro desejo. O fato é que no decorrer da nossa vida, nós vamos criando ilusões, vamos nos envolvendo com pessoas, vamos nos envolvendo em círculos comunitários, na sociedade de uma maneira geral. Começamos, a partir dos nossos próprios medos,
não nos permitirmos colocar em prática aquilo que é o nosso verdadeiro desejo. Então, eu diria para vocês que o nosso sistema, né? Eu vou chamar de sistema porque eu não posso falar que é só o nosso corpo, né? Eu vou chamar de sistema aquilo que a gente entende como todos os nossos corpos, né? O espiritual, o emocional, o mental, o psíquico, o físico, o duplo etérico, todos eles envolvidos. Então, eu vou chamar de sistema. O fato é que o nosso sistema, ele funciona de uma maneira a fazer e a caminhar, a progredir em função daquilo que é o seu verdadeiro eu, aquilo que é a sua verdadeira essência. E na grande maioria das vezes, quando a gente começa a entrar nos círculos de amizade, nos círculos profissionais, dentro da sociedade de uma maneira geral, nós acabamos nos deixando envolver por esses grupos, por essas pessoas que nos acompanham e esquecemos da nossa verdadeira essência. Esquecemos de quem nós somos de verdade e de onde é que nós tiramos o nosso poder pessoal. Então, muitas vezes, o seu desejo deixa de ser o seu verdadeiro desejo para ser o desejo do outro, né? E eu vou dar exemplos, porque quando a gente vai falando assim, fica muito complexo, né? A gente fica tentando compreender, mas o que ela está querendo dizer? Eu vou dar exemplo prático para a gente entender de uma forma mais clara o que é isso. Vamos imaginar que você é uma jovem, né? E que você tem um sonho de um casamento perfeito, né? Muitas jovens têm o sonho de um casamento perfeito, né? E você acredita que isso é capaz, você vai em frente, você vai adiante, você conhece pessoas, você busca de uma forma obstinada aquele ser que vai te fazer feliz, que tem uma afinidade com você, que tem um padrão, inclusive físico, que te atraia. E você encontra, né? Porque você tem essa obstinação, você tem isso como um desejo verdadeiro. E lembra que o desejo principal lá atrás era um casamento feliz, né? Um casamento perfeito. Perfeito dentro daquilo que é perfeito para você. Porque a gente não pode esquecer que o que é perfeito para um pode não ser para o outro, né? Todas as palavras, todos os sentimentos, todas as ações podem mudar de um sentir para o outro. Então, aquilo que você tinha como ideia de um casamento perfeito, no momento em que você começa a se relacionar com essa pessoa, que você namora, você noiva, você casa, você começa a observar e perceber que você vai deixando de lado a ideia do casamento perfeito, porque a perfeição que você tinha como em mente, né, como felicidade, ela acaba dando lugar para a aceitação que o outro tem de você. Então, a gente observa muitos casamentos, e eu estou falando do casamento em si, porque relacionamento é um dos temas que a gente mais vê no consultório, né? Quando eu estava ouvindo aqui o programa anterior ao meu também, o pessoal falando muito sobre isso. Então, relacionamentos é um assunto que hoje está em alta e que todas as pessoas que eu conheço, de alguma forma, têm alguma questão ou algum problema com os seus relacionamentos. E aí eu vou dizer para você o seguinte: como é que você está vivendo o seu relacionamento, né? Na maioria das vezes, você pega esse casamento perfeito, essa ideia de relacionamento perfeito, nem vou chamar de casamento, porque hoje a gente já nem casa mais, né? Nem todo mundo casa, né? Junta, vai morar junto e tudo mais. Mas esse ideal de relacionamento, que a gente chamaria de relacionamento perfeito, ele não tem... A perfeição dele é para quem, né? De cada ângulo que você olhar para esse relacionamento, a perfeição vai ter um significado diferente. E o fato é que tanto uma pessoa quanto a outra, quando entram nesse relacionamento com a expectativa de ter um relacionamento perfeito, você começa a deixar de ser você, deixar de estar com a sua essência, deixar de fazer aquilo que é o seu verdadeiro desejo, para atender o desejo do outro, simplesmente para agradar o outro. Ponto. É aí que você dança. É aí que os relacionamentos dançam. Porque o seu poder pessoal, você acabou de entregar no momento em que você quer agradar o outro. Eu vou explicar. Como assim, Vanessa? Entreguei. Entregou. Por quê? Quando você está fazendo o seu processo, o seu trabalho, a sua busca, a sua felicidade em primeiro lugar, quando você está objetivando esse casamento perfeito, sim, e o perfeito dentro daquilo que é perfeito para você, você sabe o que você quer fazer.
Você sabe como é que você quer viver, você tem uma descrição de como seria, né? Esse casamento perfeito, esse relacionamento perfeito. Ah, como é que é acordar de manhã num relacionamento perfeito? Como é que é ir dormir num relacionamento perfeito? Como é que é a convivência? Você sabe, se você se perguntar agora aí, como é que eu gostaria que fosse um relacionamento perfeito, você saberia responder todas essas perguntas. O fato é que no momento em que você se une a uma segunda pessoa que tem um ideal diferente de perfeição, você abandona o seu ideal, você abandona o seu desejo, o seu entendimento de perfeição para tentar viver a perfeição do outro. E no momento em que você começa a tentar viver a perfeição do outro, você não é mais você. Você abandonou o seu poder pessoal, que está intimamente ligado com a sua essência verdadeira, com aquilo que você veio para aprender, para desenvolver, para gerar. Pensa comigo, para quem conhece um pouquinho aí de astrologia. No dia em que você nasceu, os astros do universo como um todo se organizaram de uma forma perfeita, numa sintonia perfeita, para que você tivesse determinadas características, cada planeta em cada casa, cada elemento em cada lugar, para que você venha com as características perfeitas para conseguir desenvolver a sua vida e ser você mesmo. Usar toda a sua capacidade, todo o seu potencial para o seu crescimento, aprendizado e evolução. E aí, num determinado momento da sua vida, você pega todas essas características e aposenta, né? Você pega todas essas características que você ganhou do universo para atingir o seu objetivo de crescimento e evolução e desenvolvimento e guarda na gaveta. Simplesmente porque você quer agradar o outro. E o mapa do outro é diferente do seu. Os propósitos dele são diferentes do seu. Você passou a vida toda agindo e reagindo de uma maneira específica, funcionando ou não, e hoje você escuta o que os outros querem te dizer, o que os outros querem que você seja. Olha, fale mais alto, fale mais baixo, ande mais rápido, seja mais polida, você precisa ser mais amorosa, olha, você precisa ser mais agressivo, você tem que andar mais rápido, você precisa andar mais devagar. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai tentando se adaptar a esses pedidos das pessoas, com uma desculpa, porque essa é a desculpa que todo mundo dá. Você precisa melhorar. E aí eu pergunto para você, melhorar para quem? Ou melhorar para quê? Nós precisamos sim nos desenvolver, nós precisamos crescer, nós precisamos nos espiritualizar, nós precisamos fazer uma mudança, um andamento de um processo da nossa vida, onde a gente chega com um determinado nível de conhecimento e de autoconhecimento que é imprescindível, e atingimos um novo nível, um novo patamar de autoconhecimento, de desenvolvimento e de crescimento. Mas a pergunta que fica para mim é, o que é melhorar? O que é melhor para mim é melhor para você? O que é melhor para você é melhor para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho? Ou a única pessoa que tem a capacidade de saber o que é melhor para você é você mesmo? Mas o que acontece? Você tem medo. Você fica com medo de errar, medo de não saber o que é melhor. Ai, mas e se eu fizer isso e acontecer alguma coisa? Então, a gente prefere entregar o nosso poder na mão do outro e perguntar para ele, o que eu faço? Estou com esse problema, o que eu faço? Ninguém pode resolver o seu problema. A única pessoa que veio com todas as capacidades e todas as possibilidades de soluções para a sua vida é você. Mas você vai falar para mim, Vanessa, mas como assim? Você ficou esse tempo todo para me dizer que a resposta está dentro de mim? Foi. Vou dizer para você que eu estou aqui há 20 minutos falando com vocês para dizer que a resposta está dentro de você. Mas que eu também compreendo, até pelo todo o trabalho que a gente já realiza e todo o estudo que a gente tem, que muitas vezes essa resposta está escondida lá no fundo do fundo do fundo. E que a gente muitas vezes não consegue enxergar sozinha. Porque a nossa vista, o nosso campo mental, ele faz disso
a gente diria assim, faz uma vista grossa para aquilo que nós mesmos criamos e realizamos na nossa vida. E quando eu falo nós mesmos, tá? Eu não estou dizendo que, você está passando por isso, ou todas as pessoas, todos os seres humanos encarnados nessa terceira dimensão, por mais iluminados que possam ser, têm algumas dificuldades de se perceber, têm algumas dificuldades de se enxergar, de ver como é que a coisa acontece na vida e no dia a dia. Então, é justamente nesse objetivo, nesse foco, que existem tantos trabalhos como o do Clube de Autocura, que vão ajudar a cada um de vocês a buscar alternativas, a enxergar o que eu estou fazendo da minha vida, que papel que eu estou realizando, né? O que eu estou fazendo com o meu poder pessoal. Essa semana eu atendi uma grande amiga e, conversando juntas, nós percebemos que quando a gente vibra numa frequência diferente daquela que nós viemos para vibrar, o mundo desaba e nós nos tornamos sufocados. E o que acontece conosco é que a grande maioria do tempo as pessoas tentam nos sufocar. E o que é pior, nós nos permitimos que esse sufoco permaneça. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês é que você observe a sua vida, perceba em que momento da sua vida você entregou o seu poder para outra pessoa. Em que momento você entregou esse poder para um chefe, para um marido, para um amigo, para um parente. Em que momento você deixou de ser você. Se você conseguir começar a enxergar essa resposta, eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje já valeu a pena. Mas eu quero deixar um convite para vocês também, dizendo que lá no Clube de Autocura nós temos várias técnicas e vários profissionais que podem te ajudar a enxergar este momento. Enxergar o momento que isso aconteceu e enxergar também como você está agindo para que você se abandone e entregue o seu poder pessoal na mão de outra pessoa. Então, você que tenha o entendimento que você já fez isso, mas está com dificuldade de enxergar, e tem a intenção e quer trabalhar isso, quer modificar, quer voltar ao seu ser natural, à sua origem, aquilo que você veio fazer efetivamente aqui, fala com a gente, marca a sua consulta, vai até lá, vai bater um papo, vai em uma das atividades gratuitas que nós temos para você conhecer o espaço e poder entender com mais detalhes como é que funciona esse trabalho. O telefone de contato do clube é 11 3798 2220, 11 3798 2220, e no nosso site também nós temos uma série de informações a respeito dos trabalhos que são realizados, que é o www.clubedeautocura.com.br, clubedeautocura.com.br, ok? Eu vou aproveitar os minutos finais que nós temos para falar um pouquinho para vocês daquilo que o clube considera uma das coisas mais importantes no processo de vida de cada um de nós. Todos nós precisamos de ajuda no sentido de tratamento, no sentido de acolhimento, muitas vezes, de esclarecimento. Mas de tudo isso, para que você possa andar com as suas pernas, para que você possa efetivamente criar uma condição de autocura, é preciso conhecimento. Não basta você se tratar, né? Milagre não existe. Então, não basta você entregar na mão de outra pessoa, de novo, além do seu poder pessoal, a cura para as suas questões. É importante que você assuma o seu processo de autocura. E para isso você precisa de conhecimento. E conhecimento é uma coisa que o Clube de Autocura tem vários e tem o maior prazer em compartilhar com todo mundo. Então, exatamente por isso, eu vou divulgar para vocês algumas atividades. Esse final de semana, nós vamos ter o curso de radiestesia, um curso de 16 horas, sábado e domingo, com a Silvia Fraia, onde você aprende a trabalhar com o pêndulo e todos os quesitos e questões básicas sobre radiestesia. No final de semana que vem, não esse, o próximo, 23 e 24 de abril, nós teremos lá o prazer de receber também no clube o Carlos Torres, falando sobre a iniciação à Era de Ouro. Então, a história egípcia, o ancoramento dos mentores pleiadianos, tratamento e abertura de chakras cardíacos e ainda uma leitura integrativa gratuita. Então, observa porque é um trabalho fantástico e é o único que ele faz aqui em São Paulo, tá? Então, vale a pena conferir esse trabalho de iniciação à Era de Ouro. Teremos aí no próximo dia 4 e 5 de junho, início do mês de junho,
o curso de apometria na unidade do Tatuapé, do Clube de Autocura. E no dia 30 de abril e 1º de maio, no Espaço Circular, lá em Sorocaba. Então, fica atento, você que é aí de Sorocaba ou da região, pode ligar lá para Sorri, conversar com ela e fazer a sua reserva no curso de apometria lá do dia 30 de abril. O telefone dela é DDD 15 3233 4573. E no nosso site você consegue acessar todos os cursos de formação. Nós temos vários cursos de formação na área de psicanálise, programação neurolinguística, facilitador de autocura, psicogerador taquiônico, que podem dar para você, inclusive, um novo caminho profissional, uma nova visão e uma nova possibilidade de vida. Não esquece, www.clubedeautocura.com.br. Entra lá, se informa e venha conhecer cada vez mais, ampliar cada vez mais o seu horizonte e a sua capacidade de autoconhecimento. Nós continuamos lá, de braços abertos, esperando vocês, e eu volto na quarta que vem para a gente bater mais um papo legal. Um beijo grande para todos.